Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Essa fera aqui é um dos maiores motoristas da Super Rádio Tupi, torcedor do Vasco da Gama, meu amigo João Gregório, foi meu vizinho, agora está metido, é da Zona Sul, é Copacabana. Você veio de onde? Do Maranhão. Você é de qual cidade do Maranhão? Pirapemas. Tá vendo? Mas, gente, saca futebol pra caramba, adoro conversar com ele. E até brinco com o pessoal da rádio. O João tá no lugar errado, não é dirigindo, ele tem que estar comentando os jogos. Vocês vão gostar do que a gente vai bater o papo aqui sobre Vasco da Gama. E vou trazer o Juninho, hein? O Juninho do América pediu desculpas na TV Bandeirantes, lá de Belo Horizonte. Eu vou trazer este vídeo nos Donos da Bola, lá de BH. Ele pediu desculpas à torcida do Vasco e ao Vasco da Gama por ter falado sobre uma operação para salvar o Vasco da Gama. A gente vai tocar nesse assunto. Mas antes, peço para você se inscrever nas nossas redes sociais, né? Antes era Twitter, agora é no X. Tem um monte de notícias que a gente coloca lá no X, no Instagram também. E se ainda não se inscreveu no nosso canal, é esse vermelhinho aqui embaixo, está vermelhinho porque você não se inscreveu, Wellington Campos FC. Vai lá agora, clica nele, dá o joinha, sempre dá o joinha. Viu um vídeo nosso, já dá o joinha para fortalecer. E também peço para você se inscrever ali na palavra todas, né, para receber todas as nossas notificações. Mas o que é isso, Wellington? Toda vez que subir um vídeo, você vai receber uma notificação que tem vídeo novo no canal Wellington Campos FC. Então, vou bater um papo com essa fera já já. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente. Então, deixa eu trazer aqui meu amigo João Gregório, nosso João motorista. João, você tem quantos anos, João? 60. 60. Então, estamos juntos, que eu faço 60 agora, no dia 1º de outubro. Aliás, desculpa, 61 que digo. 61? 61. Então, você é um aninho mais, somos contemporâneos. Você, qual o nome da sua cidade lá no Maranhão? Pirapemas. Pirapemas fica onde? Fica perto? Fica a uns 300 quilômetros de São Luís. Pro lado de quais outras cidades aí? Cantanhede, próximo de Cantanhede. Como eu não conheço bem, porque eu saí de lá muito criança, então não tem assim uma referência. Mas é próximo de Cantanhede, a cidade mais próxima lá. Mas você já voltou lá? Não. Os seus pais vieram para o Rio de Janeiro? Não, meus pais, só minha mãe, que meu pai é separado, minha mãe veio para o Rio, eu vim, mas já faleceram todos e eles também mudaram, nós mudamos para a Imperatriz. Eu conheço mais Imperatriz, né? Que a gente viveu mais Imperatriz. Então a família toda de Imperatriz. Imperatriz é uma cidade famosa e grande, né? Grande, hoje é a segunda maior cidade. E por que você é vascaíno, João? Olha, lá em casa, por incrível que pareça, todo mundo é Flamengo. Eu sou Vasco porque na época eu era moleque, eu queria jogar bola, eu queria brincar. E depois eu fui morar numa casa de português, que todo mundo era Vasco, né? Então não tinha por que não ser Vasco, né? E os meus irmãos, com aquele fanatismo todo de Flamengo, e aquilo me irritava de uma certa forma. Eu falei, não, cara, não é. Você virou Vasco de raiva. Virou de raiva e hoje eu não consigo ser o Flamengo. Não tem nada contra o Flamengo, acho que o Flamengo é legal, é vencedor, é isso, tudo mais. Mas eu sou o Vasco, eu não quero saber de Flamengo, né? E você foi ao Maracanã a primeira vez com quantos anos? Eu ia sempre para Maracanã, porque eu morava ali na Fonseca Teles, em São Cristóvão, né? Então, toda hora eu ia... Ali é o quintal. Nos anos 80 eu ia ver Flamengo e Vasco, e mais o Flamengo, na época do Flamengo bom, que a gente ia ver para ver futebol. E com seus irmãos? Ia sozinho, porque só era eu e minha mãe, né? Então ia eu sozinho para Maracanã com os colegas. A gente chegava ali 4h30 e vamos para o Maracanã. Ia para o Maracanã. Antigamente era assim, né? A gente ia com a facilidade. Você cismava de ir para o jogo 4h30 da tarde, o jogo era às 5. A gente comprava ali o bilhete na hora, entrava e sem problema nenhum. Hoje está muito burocrático. A gente não consegue chegar ao Maracanã com essa facilidade que a gente tinha outrora, né? Chega mais para cá, fica mais pertinho de mim aqui para você ficar inteiro no vídeo. João, qual foi o grande jogador, quais os grandes jogadores do Vasco que te encantaram? Primeiro Dinamite, né? Depois o Giovani, Romário
e Edmundo. E o Dedé. O negão Dedé aí jogava pra cacete, né? Infelizmente, ele teve esse problema sério de saúde, mas era um excelente jogador, tinha tudo para estar na seleção e ganhar tudo. Mas aquela contusão deixou ele doentinho. Eu lembro que na época do Cruzeiro, o próprio Tite convocava o Dedé e dizia, gente, estou convocando o Dedé, um prêmio à perseverança dele, né, cara? Era. O Dedé, se ele tivesse ido naquele médico que tratou do Ronaldinho lá na França, eu acho que ele estaria jogando até hoje. Infelizmente ele não deu certo. Mas vou te dar o nome do médico, que eu lembro que eu estava lá na França, Guerra Sayan, era o nome do médico que cuidou do Ronaldo Fenômeno, hoje o dono da SAF do Cruzeiro. Esse médico é muito bom, como os outros médicos, o doutor Neilo Lasmar e outros, o doutor Ronco. O doutor José Luiz Ronco, um abraço para o meu querido amigo doutor José Luiz Ronco. Tudo de Neilo Lasmar, o filho dele, o Rodrigo Lasmar, hoje da seleção. E esse povo todo a gente conheceu, né? E lá no Vasco, eu sempre estou no Vasco toda hora. Doutor Clóvis Munhoz, um beijo carinhoso, doutor Clóvis Munhoz. Clóvis Munhoz, sempre com a gente lá também, né? Médico. E esse dia, por incrível que pareça, o último jogo do Vasco, eu estava lá e o presidente Salgado, filho, né? Que veio Jorge Salgado. Jorge Salgado, né? Que veio no meio da torcida assim, eu fiquei olhando assim, falei, gente, é muita coragem, né? Porque hoje, nos dias de hoje, a gente não, como ele não é tão popular, o povo, sei lá, mas graças a Deus ele veio numa boa isso tem que ser. A gente tem que ir para torcer, não para brigar, para arrumar confusão. Essa parte boa do futebol. E o que você está achando desse Vasco de agora? Você conversava comigo no início do campeonato, estava pessimista, aí vieram as contratações. Você até no início falava que você não... eu não gosto muito do Medel, mas pelo que o Medel está jogando, o Gary Medel, o chileno, você está gostando das atuações dele? Tá bem, o Gary Medel chegou e deu uma segurada ali na defesa, né? E o Léo Pelé tá bem, o Maico, que o cara falou que eu não gostava, o Maico talvez não seja essa maravilha, mas é um cara que impõe respeito pelo seu tamanho. O francês chegou com outra qualidade. Dimitri Payet. Né? O Dimitri Payet. Paulinho, né? Paulinho, que eu não conhecia, não sei. Até o próprio Jair, que vinha jogando bem, deu uma caída. E o menino Peck, que é muito Vasco, é muito esforçado e tem tudo para ajudar o Vasco. E a gente conseguiu uma vitória bem expressiva agora sobre o Santos, né? Vai precisar, né? E você não falou do Pablo Verratti. Aí eu vou te perguntar sobre o atacante, fazedor de gols. O argentino, né? O argentino. Ele o 99. 99. Até de altura, né? Segundo o Paulo Brax, é artilheiro 2 vezes. Não, ele impõe porque ele é um cara grandão, ele sabe jogar e é isso que a gente precisava de um cara que fizesse gol. Está fazendo. Não importa como os caras dizem, não existe gol feio, existe gol. Você faz gol, isso que o time quer é gol. E o que é mais importante ele está fazendo. E tá bom, tá ótimo. Né? Maravilha. O meu amigo João Gregório, motorista da Super Rádio Tupi, grande vascaíno, um papo legal de futebol, gosto muito de conversar com ele. E o último jogo, João, foi muito difícil. Né? O América jogou bem o primeiro tempo, teve chances de ganhar, teve a expulsão no finalzinho do primeiro tempo do Maidana. E o Juninho, jogador do América, e depois o presidente, o Salum, Marcos Salum, meu amigo Marcos Salum, falaram de uma operação Salva Vasco da Gama. Isso caiu tão mal, o Vasco respondeu nas redes sociais e o Juninho foi ao programa Donos da Bola da TV Bandeirantes de Minas Gerais, lá de BH, e pediu desculpas ao Vasco. Vou mostrar esse vídeo aí na íntegra do Juninho pedindo desculpas no programa Os Donos da Bola da Bandeirantes. Pedir desculpa. E sobre o Salum, eu vi ele hoje, encontrei com ele hoje, ele estava aqui no CT, né? A gente acabou de ter um treinamento aqui. E a primeira coisa que eu falei para ele, eu não tinha visto ele ainda, não tinha falado com ele ainda. A primeira coisa que eu falei para ele foi, desculpa aqui a palavra aqui, mas foi que merda que nós fizemos, hein, Salum? Foi o que eu falei para ele. Aí ele pegou e falou, que merda, né? A minha ainda foi maior, né? Ele falou, então... A partir do momento que ele me fala isso, né, ele tem a ciência, né, do que ele fez também, né? E sobre ele, né, eu não vou estender muito, porque creio eu também, conhecendo ele, ele vai
se pronunciar, né? Eu conheço ele, sei do coração que ele tem também, né? E, cara, errar, eu procuro não fazer, mas o erro, cara, não tem como, né? Eu vou errar, você vai errar também, todos nós vamos errar, né? E, cara, esses dias, assim, pra mim, porque eu não tô acostumado com isso, de estar em todos os canais aí, né? Com uma identidade que não é a minha, né? Eu não tô, e minha esposa não tá acostumada com isso, meus pais também não tá acostumado com isso, né? Talvez o que me mais machucou nesse tempo foi isso, sobre uma identidade. Talvez vocês que me conhecem, né, até sabendo que foi um erro, não muda muito aquilo que vocês pensam sobre mim, mas muitas pessoas que não me conhecem acabam que numa fala dessa e da divulgação que foi, como o Everton falou, tomara que essa fala sua aqui, ela seja do tamanho que foi também a merda que eu fiz, né? Que eu acho que vai ser muito difícil, porque, cara, em nossas vidas a gente valoriza muito o erro, né? O que não presta, aquilo que... Porque é isso que vende, vamos dizer assim. Eu não tô falando por vocês, não, falo por mim também. Aí então o Juninho falando lá no programa da TV Bandeirantes Minas, né? A Band Minas, no programa Donos da Bola, pedindo desculpa ao Vasco da Gama. Ele até usou palavrões, que a gente não é tão chegado nisso aí, para se referir ao que falou e pediu desculpa, reconheceu que estava de cabeça quente. Parabéns, Juninho. As pessoas demonstram grandeza nesse tipo de coisa, né, João? Cabeça quente a gente fala um monte de bobagem. Ele fez muitíssimo bem, pedir desculpa, não é verdade isso. Isso a arbitragem, ela erra para os dois lados, não adianta. A arbitragem hoje é mundial, não é só a nível Brasil, ela não agrada os dois times, não é legal. E a atitude dele foi ótima, foi excelente, é isso mesmo que ele tem que fazer, dizer, olha, eu errei, estou aqui pedindo desculpas, não é isso aí, o Vasco é grande, o América merecia ter ganho o jogo, e os dois continuam lutando, e continuarão sempre, e o Juninho está de parabéns, um abraço para o Juninho também. É isso aí, é isso mesmo, João. E uma outra questão, gente... se tem um salva-Vasco, eu não ia ficar tantos jogos sem mando de campo, jogando de portão fechado. O Vasco já cansou de a CBF reclamar de arbitragem. Então, o Vasco está se salvando por méritos próprios, pelo belo trabalho do Ramon Dias com a comissão técnica, as boas contratações que foram feitas na segunda janela, deu uma reforçada, incorporou o time. Então, méritos do Vasco, méritos da torcida no jogo contra o Coritiba, que foi lá, deu as mãos ao time, né, e agora tem esse jogo importante contra o Santos também. Você está acreditando que o Vasco da Gama vai brigar por uma Copa Sul-Americana ou vai ficar brigando para não cair, João? Qual a sua expectativa? Olha, eu espero que a gente mantenha esse ritmo aí e consiga essa vaga na Sul-Americana, que é muito importante para o Vasco, para a torcida, né? É complicado, mas eu acho que a gente consegue sim, pelo que vem apresentando, né? A gente consegue sim. E o resultado lá, fazer um resultado positivo contra o Santos é o que importa e continuar nessa toada aí. É isso aí. Gente, deixa eu trazer uma informação muito importante sobre o Jair. Ele será julgado, ele deve ser titular nesse jogo contra o Santos. Ele fez o gol da vitória, né, naquela jogada com o Paulinho na cobrança de falta. E está crescendo, foi elogiado pelo técnico Ramon Dias, só que no jogo com o Bahia, já nos acréscimos, ele foi expulso por dar uma cotovelada no Luciano Juba, conforme a súmula. E ele foi indiciado no artigo 254-A, no parágrafo 1º, incisos 1 e 2, que fala que cotovelada é agressão e dá de 4 a 12 jogos de suspensão. Então, o Departamento Jurídico do Vasco, com a doutora Amanda Boré, com o doutor Marcelo Jucá, eles vão ter trabalho na segunda-feira para desclassificar, tentar tirar o Jair da questão da agressão física e tentar um ato de hostilidade, jogada violenta, onde a punição é menor. E lembrando que ele já cumpriu um jogo de suspensão. Então é um julgamento que chama atenção e o Vasco vai precisar trabalhar bem no STJD. Sobre a seleção sub-17 do Brasil, ela venceu hoje o Canadá 3-1 lá em Sorocaba,
em jogo amistoso preparatório para o Mundial. E o Vasco tem 2 jogadores lá, tem o goleiro, né? O Felipe, que é o filho esqueci o nome do pai dele, do Alberto, né? Que jogou no Fluminense também. E tem também o Rayan. Rayan fez o primeiro gol da seleção brasileira, ele que é do Vasco, o Cauã Elias do Flu e também o Vitor Reis do Palmeiras. Foram os 3 gols do Brasil. A técnico é o Felipe Leal e o Brasil enfrenta novamente o Canadá em jogo preparatório. Mundial será na Indonésia. O Botafogo vai ser o campeão? Vai sim, a gente está aí na torcida para o Botafogo ser campeão, é merecido, faz uma campanha legal, deu uma rateada agora, mas eu acredito que a gente agora vai engrenar, a gente assim, nós, o Botafogo, né, vai, e a gente está torcendo. Os vascaínos querem que o Botafogo ganhe. Sim, é da mesma forma que nós estamos torcendo aqui que o Fluminense seja campeão, que, pelo que está jogando, pelo que ele está apresentando, vai ser complicado o jogo com o Inter, mas eles vão, acho que vai chegar lá sim. Mas ele adora falar de quem? Também do Flamengo. Então, eu já preparei, já deixei por último, né, já no molho, porque o João também é um ótimo gourmet. O João, né, sai com a esposa, conhece grandes restaurantes, a gente está sempre falando de comida também, né, João? Estamos sim, lá no bar do... como é o nome daquele bar lá que a gente esqueceu? Lá da esquina lá? Lá da esquina lá. Normalmente a gente chama de... Lá no Galeto? No Galeto. O galetinho lá é bom, é ótimo, a picanha, enfim. Lá é tudo de já arrumou um restaurante bom em Copacabana, João? Lá tem tantos, mas ainda só o Cervante. Só o Cervante, por enquanto. Mas, João, olha aqui. O Flamengo está tentando um novo técnico. E aí alguém me mandou pelas redes sociais e eu fui correr atrás os valores pagos pelo Flamengo a treinadores demitidos nos últimos anos, de 2000 para cá. Então, amigos, ainda não fechamos 3 anos. Flamengo pagou 11 milhões e 400 mil reais de indenização ao Domenech, pagou 3 milhões de reais ao Rogério Ceni, pagou 7 milhões e 700 mil reais de indenização ao Paulo Souza, 15 milhões ao Vitor Pereira e agora 9 milhões e meio ao Jorge Sampaoli. Total 46 milhões e 600 mil reais. É muito dinheiro, é prêmio de Mega Sena acumulada, né, João? O Flamengo erra por excesso, né, nessas contratações. Eu, particularmente, não contrataria o Sampaoli por nada. Não vejo ele como um grande treinador. Na verdade, eu não falo de futebol, não ganho para comentar futebol, mas a gente sabe que ele não tem resultados expressivos. Eu acho que ele tem 2 títulos e muita... blá blá blá, ele só anda, corre, e o time dele não produz tudo. Vamos dar só o exemplo do Flamengo. Ele fez 32 jogos com 32... Não, fez 39 jogos com 39 escalações diferentes. Não dá para ser um time para confiar nele, né? Você tem que... O Jorge Jesus, né, manteve um time. O time é esse. Ganhando ou perdendo, o time é esse. E ele ganhou tudo que ele tinha que ganhar. Parabéns ao Flamengo. E por ter se livrado desse cara, tomara que ele não volte tão cedo ao Flamengo, né? Com todo respeito. Aí é o problema do Flamengo lá. Ó, esse aqui é meu amigo, então, João Gregório, motorista da Super Rádio Tupi, uma doce figura, uma figura queridíssima, um cara muito inteligente, muito sensível também, um grande amigo, tem um carinho todo especial. Convidei o João para fazer esse vídeo aqui comigo, que era a sua opinião. Não é a opinião do João, mas também... fica à vontade, mas para falar das coisas que nós trouxemos aqui, do Juninho, do Jair, está preocupado, esse jogo com o Santos, né? Esse custo aqui, 46 milhões e 600 mil que o Flamengo gastou com treinadores em menos de 3 anos, gente. Então tem notícias aí para você comentar. E peço também para se inscrever nas nossas redes sociais, se ainda não inscrito, Wellington Campos FC, o nosso canal, e também... esse vermelhinho aqui embaixo, se tiver vermelhinho, porque você não se inscreveu, clica nele, aí você se inscreve, dá o joinha para o YouTube entender que o nosso vídeo é legal, é bacana, e também quero que você habilite o sininho na palavra todas para receber todas as nossas notificações. E aquele pedido de sempre, né? Recomende o nosso vídeo a outras pessoas, só clicar em compartilhar e bota aí nos grupos de Zap que você participa também. Muito obrigado, fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, meu motorista favorito, meu querido João Gregório da Super Rádio Tupi.
e Wellington Campos. Um abraço.